Então, muito boa tarde a todos. Estamos quase a chegar ao fim. Queria tentar também acordar-vos como o João agora nesta intervenção seguinte, ou anterior, e queria começar por, também eu próprio estou um bocadinho cansado, mas queria começar por saudar o professor Diogo Pereira Duarte, companheiro de velhas lutas aqui na faculdade sobre estes e outros temas, e também os meus restantes colegas da mesa. Já fui formado pelo mestre João Ferreira Pinto e gostei muito de ouvir agora o Dr. João Gabriel. Eu tenho-me dedicado a este tema da prevenção do branqueamento de capitais mais ou menos há 5 anos, não em relação com a proteção de dados, e já vão ver que há uma certa rivalidade e competição que eu vou trazer para aqui hoje, mas queria fazer um disclaimer inicial. Eu dou aulas aqui na faculdade há cerca de 10 anos, trabalho no Banco de Portugal e sou advogado. E nenhuma destas entidades, nem a Faculdade de Direito, nem o Banco de Portugal, nem a Ordem dos Advogados, que têm responsabilidades diferentes em matéria de prevenção do branqueamento de capitais, tem nada a ver com aquilo que eu vou dizer aqui hoje e não tem culpa nenhuma, já têm problemas que chegam todos eles. Eu venho falar de uma tensão que não é nova e basicamente queria passar por estas 7 ideias, se conseguir, dentro dos 20 minutos que me vão ser gentilmente oferecidos. E basicamente o percurso é falar sobre estes regimes um bocadinho condensadamente em 2, 3 minutos, para quem está mais sintonizado para a proteção de dados perceber que estamos a falar de regimes que muitas vezes se anulam e se contradizem e dão grandes problemas práticos. Segundo, ou terceiro, falar dos vários pareceres negativos que as autoridades têm dado quando se encontram e quando se pronunciam sobre estes regimes. Terceiro, falar sobre uma guerra e ver quem é que ganha entre a proteção de dados e a prevenção do branqueamento. Spoiler alert, é a prevenção do branqueamento. Fazer algumas previsões e antecipações de problemas e procurar algumas tentativas de superação e, no final, dar algumas dicas finais. Nas saudações esqueci-me erradamente de agradecer o convite à organização, aos professores Menezes Cordeiro, ao meu amigo Francisco e ao Diogo, porque, de facto, às vezes esquecem-se deste tema da prevenção do branqueamento, que eu acho que hoje em dia tem ligação com tudo, e ao contrário da proteção de dados, que é bom pormos as pessoas todas preocupadas com a sua proteção de dados, a prevenção do branqueamento, apesar de haver uma generalização dos deveres que estão obrigados, nós não queremos que as pessoas saibam que estão sempre a ser observadas. E isso talvez explique a razão pela qual se vendem mais conferências de RGPD do que de AML ou BCFT, que são as siglas do branqueamento de capitais. Basicamente a tensão, só abrindo, é que nós estivemos aqui a falar de não poder pedir dados, mas para o branqueamento de capitais é exigido que as entidades peçam dados. Informar, o professor Simoncini falava de manhã do direito a explicações. Para o branqueamento de capitais eu não tenho que dar explicações a ninguém, a não ser às unidades de investigação financeira. O direito a objetar. Conservar dados, não se pode conservar dados para o branqueamento de capitais, temos de os conservar e durante muito tempo. A tensão entre a segurança e a privacidade e ver o que é que prevalece. Este diálogo, reparem como o senhor que branqueia capitais está muito mais convencido do que o da proteção de dados, é um diálogo que é difícil, mas que exige conhecer algumas coisas sobre a prevenção do branqueamento de capitais. A preocupação sobre a prevenção do branqueamento de capitais é uma preocupação globalizada e mundial e que se sente como principal intensidade a partir dos anos 80, 90, no quadro do combate contra o tráfico de estupefacientes. E basicamente é onde aparecem as primeiras recomendações deste organismo internacional que se chama GAFI, que junta os vários países preocupados com a prevenção do branqueamento de capitais, e hoje em dia já estão todos. Na altura, as más línguas diziam que isto era uma maneira dos americanos obrigarem os bancos suíços a terem os mesmos deveres que os americanos tinham, e, portanto, faziam uma lista a dizer estes países são maus e todos os países têm que ter boa legislação da prevenção do branqueamento, e então fazem um conjunto de recomendações que depois inspiram uma primeira diretiva da prevenção do branqueamento no final dos anos 80, início dos anos 90, e que
dá a nossa primeira geração, o 1G, eu costumo falar de 4G a 5G, já vão perceber porquê, associado ao combate ao tráfico de droga. Estas leis foram e percebeu-se que os branqueadores tentam sempre contornar as limitações que as leis do branqueamento têm e por isso as leis do branqueamento têm de estar constantemente a mudar. A segunda geração vem associada a um fenómeno que tem muita importância na maneira como nós pensamos a liberdade e a segurança e o direito, que é o atentado do 11 de setembro. As recomendações que o GAFI faz logo a seguir levam à segunda geração e à lei portuguesa de 2004, que foi uma lei onde foram logo longe demais em muitas coisas. Por exemplo, os advogados estão muito preocupados hoje em dia, mas em 2004 ainda foi pior. A seguir, assentando um bocadinho a poeira da reação inicial, fez-se uma segunda geração ainda relacionada com o combate ao terrorismo e ao tráfico de armas. E basicamente hoje em dia, quando nós falamos de BCFT, é branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. E então vamos sacrificar todos os vossos dados para prevenir o branqueamento de capitais e combater o financiamento do terrorismo. E da mesma maneira que nós aceitamos que nos aviões só podemos andar com água que nem sequer serve para mudar as lentes de contacto, temos uns guichinhos de água, ao mesmo tempo que aceitamos que têm de nos revistar e apalpar nos aeroportos, aceitamos que os nossos bancos transfiram imensa informação para as autoridades e para o Estado, nesta ideia de um Estado que olha para tudo. A quarta geração está muito associada ao combate à corrupção e à fraude fiscal, que é alargar os combates do branqueamento, e a quinta geração, que é já uma diretiva de 2018, que ainda não foi transposta, está associada aos bitcoins, às fintechs, a preocupações com setores específicos. Por exemplo, é muito bom branquear através dos quadros e do mercado da arte, e então fala-se do money laundering, que é uma expressão que eu gosto bastante. E fazem-se ciclos ou gerações de instrumentos, estas datas que eu tenho aqui em baixo, é as leis portuguesas e, entre parênteses, as diretivas europeias. Isto é um ciclo tipo do Rei Leão, ciclo da vida, em que nós passamos para antílopes e, basicamente, o GAFI faz recomendações, nós temos depois diretivas e regulamentos europeus, os Estados transpõem isto para leis nacionais, as autoridades setoriais fazem regulamentos. Em Portugal nós temos regulamentos do Banco de Portugal, da CMVM, da Autoridade dos Seguros, do IMPIC para o setor imobiliário, da ASAI. Querem adivinhar quem é que fez o primeiro regulamento do branqueamento de capitais? O branqueamento de capitais é uma coisa para os bancos, mas quem é que fez a primeira regulamentação? A ASAI. Já fizeram a segunda proposta para as ONGs que também têm deveres específicos e andam a fazer inspeções e têm muito mais força do que a CNPD. Já lá vamos. E depois está a ser feita uma avaliação. Portugal foi excelentemente avaliado, nós atrasámos-nos a transpor a diretiva e transpusemos-la no verão e sem ninguém perceber bem, com bastantes erros, se calhar até mais que o RGPD, mas foi feita uma avaliação em novembro de 2017 em que Portugal foi bem avaliado. Basicamente eu queria sublinhar 4 aspectos destes regimes. O primeiro foi alargado o âmbito subjetivo e hoje em dia não há dúvida nenhuma de que quase todas as entidades que prestam serviços ao público têm de ter um sistema de prevenção do branqueamento de capitais internamente, têm deveres de reporte a vários supervisores diferentes e têm que ter um responsável pela prevenção do branqueamento, há responsabilidades na administração das empresas e há muito mais capacidade de controlo sobre se as empresas estão a fazer isto do que para a proteção de dados. Isto é, anda tudo preocupado em fazer formações de RGPD, mas têm é que fazer formações de AML. E eu gosto mais dessas. Mas, basicamente, isto começa para os bancos, passa para entidades não financeiras. Hoje em dia, os contabilistas, revisores oficiais de contas têm deveres específicos e recomendações do GAFI para esses setores, advogados, mas logo no início era stands automóveis, casas de jogo, estes eram exemplificados. Hoje em dia, leiloeiras, imobiliárias, quaisquer comerciantes que transacionem em numerário têm que ter deveres específicos de prevenção do branqueamento de capitais. Hotéis, lojas de bens de luxo, lojas de bens que não são assim tão de luxo. Houve uma condenação de padarias, já por causa de prevenção do branqueamento de capitais, porque recebiam grandes quantidades de dinheiro e não comunicaram um valor anormal às autoridades, mas o senhor da padaria achava lá que tinha de cumprir com as leis do branqueamento de capitais.
E há modelos de comunicação obrigatória bastante severos e a ideia de uma análise baseada no risco. Isto nós falamos do Big Brother, etc., estamos todos a ser observados e, na realidade, os deveres que todas as entidades têm que ter são os deveres que logo nos anos 90 começaram a aparecer para bancos. Primeiro, dever de identificação, é a ideia de que eu tenho que pedir a toda a gente que se identifique e que me mostre o cartão do cidadão, aquelas coisas que o Dr. Ferreira Pinto estava a dizer que não se pediam, têm que ser pedidas. Portanto, só para contradizer. Tem que haver uma diligência especial, se são empresas. Se eu estou a dar um NIF de uma empresa, só posso pagar com menos dinheiro. Tenho que fazer um dever de exame de cada operação e o potencial que aquilo pode ter para ser branqueamento de capitais. Há quem venda Legos, que já foi condenado por branquear capitais. Há quem compre Legos a branquear capitais. E há deveres de comunicação que têm que ser rápida, pronta e eficaz. Nós temos que investigar os nossos clientes com um sorriso na cara para eles não perceberem que estão a ser investigados e reportá-los. Estes são os deveres principais. Depois há deveres acessórios. Se o cliente não se identificou, eu supostamente devo recusar-me a fazer a transação. Isto é, se o vosso cartão do cidadão passou a validade que está no banco, o netbanco não devia funcionar. Dos netbancos que eu conheço, só a Santa Casa da Misericórdia é que não me deixa jogar 2,5€ no Euromilhões quando o meu cartão de cidadão vai abaixo, quando passa a validade. Mas, na realidade, os bancos deviam estar a controlar isto mais e deviam obrigar-nos a atualizar os nossos cartões. Se eu suspeito que aquilo serve para branquear capitais, eu tenho 48 horas para comunicar a um procurador e um juiz decidir se eu vou receber dinheiro ou não. Imaginem uma loja a receber um bandido na Avenida da Liberdade. Chega lá o Darth Vader, toda a gente sabe que o Darth Vader é um criminoso por causa das notícias, sabemos que ele está envolvido em Operação Furacão, então assim, Operação Marquês da Estrela da Morte, e imaginem que o Darth Vader, que eu suspeito que está a gastar 15.000€ que vêm dos crimes interestelares, está a querer comprar fatos, relógios, joias na Avenida da Liberdade. Eu devo abster-me. Pronto, reparem, isto era pensado para bancos e faz sentido quando eu estou a enviar dinheiro para um outro destinatário. Mas a ideia que a ASAI fez no seu regulamento 314/2018 é que estes deveres todos se aplicam em todos os comerciantes. E a partir do momento em que eu faço isto, tenho de colaborar com as autoridades e denunciá-los e dar mais informações sobre o Darth Vader. Não só não vendo os produtos ao Darth Vader, coisa que eu acho que é uma estupidez, não é? O António dizia há bocadinho que o artigo 9º não serve para ler o RGPD do Código Civil, mas o artigo 9º serve para ler a Lei 83/2017 e serve para ler as porcarias que a ASAI faz. Pronto, e, portanto, o que é absurdo, o que conduz a situações completamente parvas, não pode ser direito. Isso, há uma ideia, a interpretação conforme a Constituição, também há uma interpretação conforme a razão. Depois há deveres secundários, todas as entidades têm que ter deveres de controlo, deveres de conservação, e aqui são 7 anos, a diretiva do branqueamento pedia 5, o legislador português achou, porquê 5? 7. Um dever de não divulgação de que está a haver estas investigações, um dever de segredo quanto aos dados que são recolhidos quanto a isto e um dever de formação, que é o meu preferido, mas as pessoas não se estão a formar com o branqueamento de capitais como deve ser. Mas a ASAI anda a ver se as pessoas têm as fichas de identificação dos clientes lá preenchidas, se têm ações de formação do branqueamento de capitais e vai entrar nas vossas lojas mais tarde ou mais cedo. Uma saudação para a internet. Deveres extraordinários que têm aparecido agora nesta Lei 83/2017, para além de um dever não prática de branqueamento, que é um bocado parvo estar na lei, mas está. Um dever de recusa de pagamentos acima de 3.000€ quando são determinados meios de pagamento, e é diferenciado se são empresas, se são residentes em Portugal, não são residentes em Portugal, por exemplo. Se são residentes em Angola, na Avenida da Liberdade eles aceitam até 10.000€. Se são residentes em Lisboa, eles aceitam até 3.000. Depois há um dever de atualização e há responsabilidades específicas relativamente a pessoas politicamente expostas e beneficiários efetivos. E todos devem ter recebido uma notificação do Fisco a dizer que temos de registrar os beneficiários efetivos até dia tal. Depois aquela lei também é muito parva, então vamos prolongar o prazo. Depois há responsabilidades em especial quanto ao controle da administração, do compliance officer, reportes periódicos, a sério. Vou acelerar.
Pronto, os maiores críticos em relação a estes regimes têm sido as autoridades. Sempre que sai uma diretiva nova, a Autoridade Europeia da Proteção de Dados faz pareceres contrários. Os defensores, os professores de direito penal suíços, alemães, têm criticado bastante isto, e é uma discussão difícil e enviesada, porque basicamente todas as pessoas que querem limitar o crescimento da prevenção de dados são amigos dos terroristas, amigos dos corruptos, amigos da criminalidade económica, mas são amigos da liberdade. Pronto. O que é que o RGPD quer? O RGPD quer, supostamente, consentimento para a recolha de dados, conhecimento sobre o facto dos dados estarem a ser tratados, limitações à transmissão dos dados, destruição de dados desnecessários e um DPO preocupado com a privacidade. O branqueamento de capitais quer o contrário, quer uma recolha obrigatória de dados para identificação, quer que haja subtileza e uma falta de percepção de que as pessoas estão a ser controladas, comunicação e, portanto, vamos transmitir os dados todos sem as pessoas saberem, um dever de conservação e um responsável pelo controle interno que não se vai dar muito bem com o DPO. Basicamente, há vários pareceres negativos, estes de que eu vos falava, e um deles, eles começam a dizer, se vocês só fazem, o que eles dizem é, só fazem referências genéricas à proteção de dados nas leis do branqueamento, dizem que pediram, às tantas eles dizem que pediram um parecer à autoridade, mas na última diretiva, na diretiva de 2018, eles fazem a diretiva, põem lá nos considerantes, pedimos parecer, e a autoridade não tinha sido convidada a fazer um parecer, eles começam logo a dizer, até nisso dizem mal, pronto, nice opinion, too bad it isn't mine. Basicamente, como é que nós podemos ver isto? Há três grandes críticas que são feitas. Primeira, referências genéricas à proteção de dados. Segunda, haver uma desproporcionalidade nos meios que têm vindo a ser pedidos. E depois já há jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia a dizer que estes regimes violam a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Há uma diretiva que foi inclusivamente invalidada no Tribunal de Justiça, com um grupo irlandês, o Digital Rights Ireland, que juntava cidadãos irlandeses e austríacos preocupados com a liberdade. Foi um fenómeno engraçado, mas é pena não tenho tempo para comentar mais isto. Eu queria só mostrar algumas destas cláusulas abertas e explicar porque é que eu acho que quem vai ganhar é o branqueamento de capitais e, portanto, vocês têm todos que bend the knee perante a prevenção do branqueamento. Porquê? Desde logo vemos que as leis da proteção de dados admitem e têm lá mais ou menos explicitamente, especialmente esta proposta 120.13, a lei de execução do RGPD em Portugal, começa logo por dizer o RGPD tem soluções que são um bocadinho desproporcionadas e até desadequadas para a administração pública. Deve ser isto que o Dr. João teve a falar hoje de manhã lá na sua conferência, mas basicamente isto acaba por dizer, vocês dizem que o RGPD se aplica à investigação criminal e não devia fazer-se isto como era na diretiva antiga. E depois o considerando diz que isto é já o RGPD. Os Estados devem admitir e restringir o RGPD quando for uma medida necessária e proporcionada, como é sempre para prevenir o branqueamento de capitais, prevenção de ameaças à segurança pública. O artigo 6º dá-nos logo dois fundamentos que são usados e que nós devemos usar para guardar os dados. Para além do consentimento, se eu estou a cumprir deveres de identificação do branqueamento de capitais, eu já tenho a minha obrigação, já tenho o fundamento para guardar os dados. E se é interesses legítimos perseguidos pelo responsável para prevenir o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Depois, as nossas leis do AML têm coisas que são completamente genéricas. A primeira, na lei portuguesa, a primeira vez que eles aparecem é dizer que os membros da CNPD são PEPs. Ponham-se a jeito, ponham. Mas depois há garantias em proteção de dados, sistema de controle interno, há algumas referências à proteção de dados, mas quando chegamos mesmo ao artigo da proteção de dados, o que diz é as autoridades ficam autorizadas a proceder ao tratamento dos seguintes categorias de dados pessoais. E começa um capítulo gigante. Eu posso partilhar este PowerPoint depois, porque senão o Diogo fulmina-me, mas basicamente todos estes dados de identificação e contacto, fiscais, profissionais, onde é que vocês trabalham, o que é que vocês vestem, o que é que vocês compraram, onde é que vocês dormiram. Pelos dados bancários, eu consigo chegar a toda a gente e descobrir o Bin Laden e prevenir que haja ataques terroristas. Portanto, eu estou aqui a fazer isto com um ar mais ou menos irónico, porque já são 6 da tarde e estão todos cheios de sono e cansados, etc. Mas nós estamos a combater, isto é, nos países romano-germânicos, como a Alemanha, como a Itália, que tiveram traumas da Segunda Guerra Mundial e tiveram a ideia de haver um bufo ou um denunciante em cada esquina, a ideia de haver nós cá em Portugal, a ideia da PIDE que falávamos hoje aqui de manhã, mas
nós não gostamos da ideia de um dever de denúncia obrigatório. Não é? Eu vi o Diogo a violar uma regra qualquer da faculdade, vou reportá-lo ao diretor. Isto dá relações de colegas, relações de vizinhança, mas relações com os nossos clientes que são más. Portanto, esta cultura de transformar todos os agentes económicos em agentes infiltrados, em colaboradores das autoridades, é perigosa. E por isso é que os alemães, tipicamente, não gostam disto. Os ingleses e os common lawyers estão mais preocupados com o bem comum e têm aceite um Estado orwelliano mais do que nós. E, portanto, têm sido mais securitários. Vou já chegar ao fim, Diogo. Este tratamento de dados pessoais deve ser, depois estas são as tais coisas genéricas que vêm bonitas daqui, deve ser permitido no pleno respeito pelos direitos fundamentais, mas depois diz logo a seguir, em cumprimento da diligência quanto à clientela, vigilância contínua, investigação e comunicação de operações não suspeitas, identificação do beneficiário efetivo. Portanto, basicamente, sempre que aparece tratamento de dados, diz, é bom preocupar-se com o tratamento de dados, mas a seguir têm de assegurar que há vigilância contínua. Pronto, e depois diz, é proibido o tratamento para outros fins comerciais, mas têm que reunir e guardá-los durante 7 anos. E não são 7 anos, são 7 anos a contar do termo da relação negocial. Portanto, têm de guardar estes dados para sempre. E o artigo 40 da diretiva diz mesmo que os Estados-membros devem exigir que as entidades obrigadas conservem os documentos. Pronto, uma cópia dos documentos de identificação. Têm de guardar cópia do cartão de cidadão? Claro que têm, senão não provam cumprir o dever de identificação. Pronto, e o dever de identificação, segundo a ASAI, aplica-se a toda a gente. Pronto, os dados pessoais são tratados, a diretiva e a lei estão mais ou menos de acordo, mas depois a diretiva de 2018 veio tentar repetir, sim, estamos mesmo preocupados com o direito fundamental da proteção dos dados pessoais. E depois dizem que pediram o tal parecer que não pediram. Mas a nova alteração de 2018, portanto que ainda não foi transposta, em vez de vir melhorar, veio piorar. Porque basicamente o que eles dizem é o tratamento de dados pessoais para branqueamento é considerado uma questão de interesse público. Não tenham dúvidas, quando estão a ver o RGPD, se estão a equilibrar RGPD e AML, qual é que ganha? AML. Pronto. Mas, quando eu digo às pessoas, o que é que vocês devem ter mais medo? De uma CNPD fraquinha, que não tem meios, que todas as vezes que fala em público é para dizer que não tem pessoas, em coitadinhos, puseram só 4 coimas desde 2018, 2019 são 4 coimas. A ASAI, só na Black Friday, foram 66 processos de contraordenação. Pronto. Imaginem a ASAI, para a ASAI, 4 coimas é o pequeno almoço. Vocês aqui são empresas supervisionadas, são vários supervisores com competências diferentes. O Banco de Portugal, a CMVM, a Autoridade dos Seguros, o INPIC, todos estes têm competências que devem punir. É 1 minuto, eu sei que vou acabar. Pronto, estes são os deveres da ASAI. Agora, ontem ficámos todos com medo. Pronto. O supervisor mau é o Diogo, isto é as tais dívidas, está a crescer isto tudo. Pronto, eu não vou, podemos ficar a discutir aqui ao final do dia se quiserem, mas basicamente isto traz todos muitos problemas que viram a existir. As leis de branqueamento de capitais vão continuar a mudar, as novas tecnologias permitem-nos muita coisa de prever o que é que são terroristas, o que é que são branqueadores, e nós queremos dar estes dados para nos protegermos a todos, mas a ideia é perceber, uma coisa é os bancos darem dados, outra coisa é as padarias darem dados. Pronto, e eu acho que as pessoas estão todas aqui muito preocupadas com proteção de dados, mas isto de facto já está e já fomos ultrapassados pelo interesse público do branqueamento de capitais há muito tempo. O RGPD é mais trendy, mais sexy e é mais bem vendido do que o branqueamento de capitais. E nós nem sequer queremos que as pessoas saibam que estão a ser investigadas. E por isso é que não fazemos tanta publicidade. Mas o branqueamento de capitais é mais controlado, é mais exigente e prevalece e ganha a guerra, acho eu. Pronto. E as preocupações crescentes com a privacidade são muito bonitas, mas toda a gente é populista e quer... Ontem as notícias eram a Autoridade Tributária à beira da estrada e o Banco de Portugal que não punha os dados pessoais todos dos grandes devedores. Gostamos muito de dados pessoais, mas se é dos grandes devedores, não. Pronto, e portanto, aqui eu vou-me embora. E vou dizer que há alguns problemas comuns que nós temos, uma noção de risco, há coisas que podemos ter em conjunto, mas eu acho que aquilo que é importante é, podemos ter aqui algumas áreas de não direito e efetivamente estes deveres anulam-se e eu ainda não sei como é que supero na prática. Se eu tivesse uma empresa eu ia estar a cumprir mais o branqueamento de capitais e menos o RGPD, mas temos que cumprir os dois e temos de tentar harmonizá-los e para um jurista não é fácil, imagino para um padeiro. Pronto, obrigado pela vossa atenção e peço desculpa.